E finalmente vamos falar sobre um tema bastante interessante que eu falo há muito tempo, na verdade, e no nosso Pergunte ao Dan, a gente abriu uma caixinha aqui, chegou algumas perguntas. Eu acho que a gente vai falar um pouco do conceito da aceleração escolar, que eu acho que é uma das medidas pedagógicas para superdotados mais pesquisadas ao longo da história e mais com evidências científicas também aí ao redor do globo. E no Brasil a gente tem ainda uma dificuldade das pessoas entenderem, né? Isso é uma confusão enorme com reclassificação escolar, então as pessoas não entendem. Já vi históricos de alunos que foram acelerados, está lá no histórico assim, aluno acelerado de acordo com o artigo da reclassificação ou reclassificado de acordo com a aceleração. Não tem uma confusão enorme por aí burocrática, então acho que a gente tem que rever esses documentos de fato. Tem que lembrar que a aceleração escolar é uma medida pedagógica reconhecida mundialmente, e a reclassificação escolar não. A reclassificação escolar só acontece no Brasil, porque ela nasceu ali nos anos 90 para aumentar a escolaridade do país. Ou seja, então se você não estava fora da escola, se você não tinha histórico, se você vinha de uma comunidade, se vinha de outro lugar, não tinha acesso, você poderia fazer uma prova de reclassificação para que você entrasse ali no ano série de acordo com os seus conhecimentos. Isso é reclassificação. Então está lá, é histórico, e talvez por isso nós tenhamos aumentado o nível de escolarização, mas a aceleração é prevista para superdotados no mundo todo. Então é um processo ligado, de fato, à condição da superdotação. Então, no Brasil, Chile, México, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Nepal, África do Sul, Austrália, onde tiver, é uma medida pedagógica. Então a gente tem que lembrar do nome efetivo para, de novo, o Brasil não cair aqui em traduções equivocadas, em conceitos equivocados. E a aceleração escolar para alunos superdotados é uma das estratégias mais eficazes para atender suas necessidades educacionais. Fato. Desde que se tenha o perfil. Ou seja, é eficaz para atender, então vai ajudar a maximizar o seu potencial. Isso é muito fato. E aí, existem alguns tipos de superdotação, mais reconhecidos do mundo afora, e a Zenita Gunter, que é uma pesquisadora muito importante da área, que ela trouxe aqui para o Brasil o modelo do Gagné, né, de dotação e talento, ela acabou ali fazendo um artigo que ela foi traduzindo e descrevendo para a gente quais eram esses tipos de aceleração. Mas o mais conhecido, de fato, é a aceleração ano sério, aquela aceleração que se vai 1 ou 2 anos para frente. Isso é o mais conhecido, mas a gente pode pensar que a aceleração escolar não é só o avanço de 1 ou 2 anos, não. É uma medida pedagógica, a gente precisa entender e tem que ter perfil. Então, só vai acelerar quem tiver perfil para aceleração. Não é que eu sou superdotado que eu preciso ser acelerado. Eu posso ser superdotado em domínio, por exemplo, em dança, em liderança, pouco faz sentido que eu seja acelerado. Eu posso ser superdotado em atividades esportivas, por exemplo, né, Rebeca Andrade, por aí, um montão, nosso tenista, não faz sentido que eu seja acelerado na escola, talvez na educação física, pode ser uma possibilidade. Então, a gente tem que pensar que essa prática é uma prática consolidada e com alta evidência científica, mas a gente tem que pensar que essa criança tem que ter um perfil. Então, não é qualquer pessoa que vai se beneficiar de forma imediata da aceleração. E aí, fez a avaliação neuropsicológica, existe ali uma condição indicando que, de fato, precisa ser acelerado, a gente tem que conversar com os pais, conversar com a escola, conversar com a criança que é o envolvido, o adolescente, e de fato ele quer. Porque nas minhas pesquisas, que a gente, inclusive, está fazendo uma pesquisa na Federal de Pelotas, está traduzindo uma escala de aceleração internacional, vai ser mais um recurso para os professores, para os psicólogos, enfim, para a família, indicar de maneira assertiva. Que geralmente costuma dar errado quando a criança não quer, ou quando os pais estão inseguros, que a gente observa isso. Na minha prática, já fiz mais de 1000 indicações de aceleração, nunca tive nenhum fracasso aqui, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, até porque também pode envolver umas questões de desenvolvimento, e eu vejo muitas pessoas falando sobre, não deu a sincronia. Não, não é sincronia, porque a sincronia ela não atrasa o desenvolvimento, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, se tem um atraso motor, não é a sincronia. A sincronia, na verdade, é uma habilidade cognitiva muito acima da média, mas todas as outras habilidades estão dentro da faixa etária. Então, se a gente avalia, tem um atraso motor, não dá para a gente pensar que é uma sincronia e simplesmente mandar essa criança para frente. Eu tive casos de crianças que foram assim da educação infantil para o primeiro e segundo ano de forma impensada, de forma muito impulsiva, que foi um dano. Teve que entrar com um processo judicial para acelerar, não foi a gente que avaliou, mas depois veio para a nossa clínica para a gente reorganizar o processo. O nosso advogado teve que entrar com um processo para reter, para a gente conseguir fazer algumas questões ali. Então, você imagina o trauma dessa criança. Sou ou não sou superdotado? A gente tem que tomar muito cuidado com esse processo todo. E a aceleração, de fato, ela é uma medida que funciona, né? Então, o avanço sério, como eu disse, é o mais
indicado, mais conhecido, mas existe também algumas formas ali mais complexas nesse processo de, por exemplo, de enriquecimento, flexibilização curricular, que a gente precisa pensar. Então, o enriquecimento também pode ser uma medida de aceleração curricular, a flexibilização curricular também. O suporte educacional adequado vai garantir essa aceleração. Então, não é só colocar na sala do segundo ou terceiro ano, é pouco fazer. E também tem que se atentar, gente, que a aceleração ela precisa ser o quê? De forma burocrática também estabelecida. Porque, às vezes, as escolas assim, vamos tentar 2, 3 meses aqui no próximo ano, e se der certo ou errado a gente volta, vai dar errado. Porque essa criança ficou 2 dias numa sala, 3 dias em um para cá, de onde ela é. E com as características de superdotação, né, como perfeccionismo, ansiedade de desempenho, ela vai ficando cada vez mais ali impactada por esse ambiente, provavelmente vai dar errado, até porque a escola pouco fez para adaptar esse processo. E aí, pensando nas próximas perguntas que chegaram, então a gente vai discutir com vocês os tipos de aceleração. O primeiro deles é a entrada precoce na escola. Tá? Então, existe no Brasil hoje uma lei de atendimento precoce na infância. Então, se você fizer essa avaliação e perceber que essa criança, mesmo que não esteja na escolarização obrigatória no Brasil, que é de 4 anos, e poder estar lá, ela pode entrar precocemente na escola sim. Desde que eu tenha uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação detalhada, dizendo os impactos emocionais e sociais desse avanço. Então, é possível essa entrada precoce. O que acontece geralmente é que as pessoas têm um preconceito enorme, né? Então, tem algumas legislações no Brasil, estaduais, que dizem, não pode no primeiro ano, mas não tem nenhum lugar que diga isso, lei federal, então as leis precisam existir para ajudar e não para prejudicar. Então, se tem uma lei vetando alguma coisa que está indo contra o benefício, a gente tem que repensar e se discutir. E a aceleração, de fato, é uma medida a ser discutida de forma ampla, como política pública efetiva, como que se dá esse processo todo. Nossa entrada precoce, ela vai permitir que crianças superdotadas ingressem na escola antes da idade regular. Geralmente no ensino infantil obrigatório, que é ali aos 4 anos, mas ela pode entrar também na educação obrigatória também a partir dos 2 anos e meio, de forma precoce. E também ela pode ser direta no primeiro ano, se de fato for o perfil dela, para entrada antecipada também no ensino fundamental 1. Isso é indicado quando a criança demonstra maturidade socioemocional e habilidades cognitivas e também habilidades de pré-alfabetização acima da média. Então, por isso, uma boa avaliação. E a dica é sempre comece com uma avaliação neuropsicológica que vai medir todas essas dimensões. Vou ter uma avaliação pedagógica? Ok, busque um bom neuropsicólogo para a gente entender. Porque a pessoa que indica aceleração, ela tem que atestar ali, tem que brigar com você até o final disso, porque não dá para indicar simplesmente depois não assumir os riscos desse processo. O segundo tipo, que é o mais comum que a gente vê, que é o avanço, a aceleração de série total. Ou seja, estou no primeiro ano do ensino fundamental, vou para o segundo ano do ensino fundamental também. Ou estou no terceiro ano do fundamental, vou para o quinto ano. Então, isso consiste na promoção do aluno para uma série mais avançada, que a gente vai pensar, pulando uma ou mais séries. E nem tomar cuidado, que assim, eu vejo uma ansiedade enorme nos pais. Chegou o paciente aqui e falou assim, olha, meu filho pode ser acelerado 5 anos. Não pode. Isso vai mudar a geração, vai mudar uma série de coisas. Então, essa aceleração ela pode ser feita ao longo da vida, em várias etapas, não precisa ser feitas todas de uma vez. Então, imagina você colocar uma criança de 2 anos e meio, que eu já vi aqui indicando, e deu erro, deu merda depois, pode falar merda no Instagram, né? Então pode. Então deu merda, porque ele foi 2 anos e meio para o segundo ano do ensino fundamental. Ele sequer tinha as habilidades motoras mínimas, então não pode isso acontecer. Então, pode sim, a educação infantil? Pode. Então, coloca lá, pula um ano para frente, ajuste mais um na frente, acelera o conteúdo, e depois a gente pode repensar anos a mais no ensino fundamental 2, ensino fundamental 1 no ensino médio. Então, essa estratégia exige uma avaliação cuidadosa para garantir que a transição seja feita de maneira bem sucedida e considerando tanto a questão acadêmica quanto emocional. E, de novo, cabe um adendo aqui, que a escola sempre, eu vejo as pessoas, né, isso é histórico, tá, gente, não é novo, sempre fala da questão emocional, mas, na verdade, aí tem que assumir, por isso que a boa avaliação neuropsicológica vai indicar que, de fato, pode ou não, e quais são os prejuízos, onde eu sofro menos, estando aqui ou indo para lá. Então, é perdas e ganhos, então a gente tem que pensar no desenvolvimento a curto, a médio e a longo prazo. Então, esse modelo, por isso que a gente também está desenvolvendo essa escala aqui junto com o Federal de Pelotas, para a gente ter, de fato, um instrumento baseado em evidência científica, dizendo, olha, o ideal é esse. Então, tem algumas coisas que a gente precisa considerar antes de fazer a aceleração no cérebro.
E depois tem um tipo ali chamado de avanços, aceleração dos componentes curriculares. Por exemplo, essa medida permite que o aluno avance apenas em determinadas disciplinas em que demonstre habilidades mais avançadas, enquanto permanece na série regular para as demais. Isso é comum em matemática e língua, por exemplo. Tive uma paciente aqui, mais jovem, ela está com a gente agora, mas mais jovem, porque ela só tem 3 anos, então ela continua jovem. Mas quando a gente avaliou, ela tinha 10 anos. E ela tinha um nível de proficiência de inglês acima da média, acima de todo e qualquer professor da escola, né? Então já tinha titulação internacional. E a gente pediu, naquele momento ali, que ela fosse dispensada do inglês. E aí, esse tempo livre do inglês, ela ficou lá utilizando o laboratório, fazendo projetos de químicas, de biologia orgânica, de química orgânica, enfim, lá para enriquecer esse currículo, por exemplo. Então, ela dispensou inglês do ensino fundamental, que ela estava na época no 3º ano, até o ensino médio. Aí logo depois a gente conseguiu ajustar ali, então ela foi acelerada há 2 anos, ela está com 13 anos agora, está finalizando o ensino médio no modelo high school. Então, tem que perceber que não é uma coisa desesperada, a gente tem que pensar nos prejuízos a curto, a médio e a longo prazo. E a gente tem que pensar que é o melhor para essa criança, é o melhor para esse adolescente, para a gente fazer de forma assertiva. E sim, pode fazer. Mas geralmente esse modelo dá mais trabalho, então tem que encontrar horário vago, né, ali, faz um horário vago, dá para ir. Então, se tem horário vago, que ela pode, nesse momento vago do currículo, ir para outra sala e cursar uma disciplina mais avançada, por exemplo, ou ficar na biblioteca ali fazendo alguma coisa que goste, enfim, dá para pensar em algumas coisas. O outro tipo que é muito comum também é a gente pensar no currículo acelerado, ou seja, os conteúdos curriculares são oferecidos de maneira mais rápida e aprofundada dentro da mesma série, sem necessidade de pular etapas. Essa abordagem mantém o aluno em sua faixa etária, mas respeita o seu ritmo de aprendizado, a priori, mas tem que pensar também a longo prazo. Por quê? Então, imagine vocês, eu estou no 3º ano, primeiro bimestre, segundo. Aí eu trago o conteúdo do 3º e 4º bimestre, do último semestre de sala. Então vai chegar uma lacuna ali, então vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer aceleração ano séria. Mas esse tempo é o tempo que você vai ter de organizar questão escolar, de organizar talvez as questões psicológicas dessa criança, as questões executivas, para que ela consiga mais adiante dar conta daquele processo. Então, mesmo que eu acelere o conteúdo, vou eliminando ali o que é inútil, né, revisão, então isso vai sobrar tempo e a gente precisa pensar que vai dar uma demanda ali mais adiante de aceleração ano sério. E também as pessoas dizem que não vou acelerar no ensino médio. Não, gente, pode acelerar a qualquer tempo. Educação infantil, anos iniciais, ensino médio, universidade, mas é mais complicado ainda. Mas a gente também pode fazer que esse aluno no ensino médio também seja acelerado. E as pessoas ficam com dificuldades. Tem uma série que não pode, não existe isso. Por exemplo, nono ano, ele é uma revisão de tudo que foi, que teve ali até o 8º, e depois ali no último semestre, bimestre, um treino para o 1º ano do médio. Então, se a criança já não gosta de revisão, por que no ano ele é intocável? Não pode ser dessa forma que a gente pensa. A gente tem que pensar qual que é o melhor momento, e se o momento for no nono ano, tem que fazer naquele mesmo momento, tá? E aí também, no ensino médio, permite que alunos superdotados concluam ali o ensino médio em menor tempo, seja por meio de programas especiais, ou até exames de proficiência, ou até flexibilidade curricular. Em alguns estados do Brasil, por exemplo, Goiás é a mais fácil no ensino médio. Outros estados como São Paulo, Minas, ali bem mais difícil, então a gente tem que pensar. Por isso que eu falo há tempos, pega o seu deputado estadual, pega o seu vereadorzinho municipal que teve agora, e insista para a gente ter um projeto de lei no seu município, no seu estado, mais ajustado, mais adequado para a gente pensar nisso, tá? Então quem quiser ajuda com esse projeto também procura a gente, que a gente pode pensar nisso. E é importante que se faça. E também eu posso ter a conclusão antecipada, isso é um dos tipos de aceleração, conclusão antecipada do ensino médio com ingresso na universidade, que vai possibilitar que o estudante termine o ensino médio antes do tempo tradicional, ingresso no ensino superior. Então, assim, eu posso sim pedir terminalidade, isso pode ser feito por meio de exames específicos ou até programas de educação superdotada, que a gente sabe que no Brasil a gente não tem, então a gente está à mercê da interpretação das diretoras, que são avós, não vai deixar o filho sofrer. Não pode fazer isso porque tem um filhinho de 2 anos, não pode. Mas, vó, seu filho não é superdotado, seu neto não é superdotado, então cuide do seu aluno como ele merece ter cuidado. Então, pode sim. E a gente tem que tomar cuidado, por isso a gente tem que se unir,
para fazer coisas assertivas pensando na comunidade, não só em casos isolados que a gente tem. Então, tem que tomar um cuidado, a gente discutir baseado em ciência de novo, o que a gente pode fazer para melhorar o atendimento educacional, porque a gente só tem tão poucos direitos, né, que é educacional. PEI, aceleração e enriquecimento curricular. Acabou. E a gente nem tem acesso que já está determinado. E também, eu posso entrar no meu caso, tem ali o ensino superior, nós conseguimos pensar em ensino médio antecipado para antecipar a entrada na universidade. Então, assim, alunos ainda matriculados no ensino médio podem cursar disciplinas universitárias, permitindo ali uma transição mais fluida para a educação superior. Então, é comum a gente pegar algumas universidades, pegar ali que tenham o curso de interesse, e você vai fazendo disciplinas como aluno especial, que depois você vai contar para o seu currículo lá. Não é possível fazer isso. Então, já tem pacientes meio que fazem, institutos federais na Bahia, no Amazonas, em São Paulo, no Rio, não é possível fazer isso. Então, tem um paciente que queria fazer arquitetura, que era do Espírito Santo de Vitória, então ele entrou ali, estava terminando o ensino médio agora, está no 2º ano, e já cursou 6 disciplinas na faculdade de arquitetura. Ou seja, quando ele foi lá, vai eliminar essas disciplinas, a gente ganha o tempo aqui e ele está mais motivado. Então, de novo, é possível fazer tudo que a gente pensa. E também eu preciso pensar, né, qual que é o melhor modelo para esse aluno. E se não for o perfil dele, a gente tem que pensar qual é o caminho para a gente chegar até ali a aceleração efetiva, tá bom? Porque não dá para a gente arriscar futuro. Nossa preocupação, e eu fui acelerado, né, como vocês sabem, 3 anos, fui um dos primeiros casos aqui em São Paulo, e eu fui direto da 7ª série para o 2º colegial, foi super bem. Né, minha mãe disse que eu tive sorte, porque nos anos 90, isso era 97, ninguém falava disso com muita propriedade, mas deu certo, deu bem, estou aqui hoje falando com vocês sobre, mas tem que ter perfil. Então, se não for perfil, vai ter sofrimento. E outro tipo de aceleração que a gente pode pensar também são estudos independentes, né, que vai permitir que os alunos superdotados estudem de forma mais autônoma determinados conteúdos, sob a supervisão de um professor ou tutor. Isso é muito comum. E aí ele vai ser avaliado posteriormente por esse conteúdo, se for bem ali, pode estudar em casa, e depois a gente pode fazer também aquela aceleração de série, de disciplina também por conteúdo, dá para a gente pensar nisso. E aí, uma das formas também que temos é o ensino individualizado, que depende da adaptação do currículo, que vai atender às necessidades e interesses do aluno, permitindo um ritmo de aprendizagem personalizado. Então tem um teórico espanhol, que é o Javier Turon, sugiro que vocês leiam. E, gente, dica de teórico, leiam os teóricos, tá? Não fiquem lendo os posts de Instagram. Meu, ok, bom, ok. Mas vai lá e aprofunda, porque vocês ficam aí reproduzindo depois, eu vejo muita gente passando vergonha, defendendo uma teoria ou outra, sem saber do que está falando, tá? Então, estudem. Então, o Javier Turon, ele trouxe para a gente questão de ensino personalizado para o superdotado, para a gente pensar. E hoje é a melhor forma de atendimento. Então, eu tenho que pensar a longo prazo. Ou seja, tudo planejado com antecipação vai dar certo, não vai ter prejuízo aqui depois. E eu também posso, como eu disse, acelerar conteúdos mais específicos, né? Então, assim, ele pode cursar conteúdos de anos superiores sem mudar de série, de forma que seu aprendizado seja mais acadêmico, por exemplo, e mais dinâmico, compatível com seu nível intelectual. Eu tenho um paciente lindíssimo lá em Floripa, não vou falar o nome dele, mas a mãe depois vai se identificar aqui, que ela gosta, que ele está lá nos anos iniciais do 2º ano, eu acho, do ensino fundamental, e ele vai dar aula de química no 3º ano do médio. Uma criança de 6, 7 anos dando aula de química, ele é tutor de química para a galera do ensino. O povo trata ele ali como um chaveirinho, bem feliz, assim, ele fica super animado. Então, olha, tá lá, aí ele faz aula de física também com o ensino médio, e todo mundo trata muito bem. De novo, ambiente seguro, segurança psicológica, o aluno está super motivado. E a gente precisa aguentar o tempo necessário para que isso seja feito de maneira mais adequada. E aí, também tem outro que é o avanço curricular desta classe. O aluno ele pode frequentar aulas avançadas fora do horário escolar em outras instituições, como universidades ou centros especializados. Assim, eu quero, de novo, cursar aqui, de novo, ensino fundamental. Não ainda uma matrícula na universidade, como disse no outro, mas ele quer saber física aplicada. Então, ele pode, esse é um instrumento extracurricular, que deve, e a legislação prevê que as escolas façam parcerias com esses institutos, com essas universidades ali, no atendimento superdotados, tá? Então, aqui na nossa clínica, nosso instituto, a gente tem esse trabalho que a gente busca ali instituições para ofertar
esse tipo de disciplina, esse tipo de conteúdo. E quem quiser mais saber sobre isso, tem uma cidade na Colômbia chamada Medellín, que é a Universidade dos Ninhos. Procurem, vocês vão ver um ótimo modelo para a gente entender. E é isso, então a gente pode pensar na aceleração de várias formas. Tem uma possibilidade aqui de acontecer, a gente pode enriquecer esse conteúdo online. Eu posso estar aqui no Brasil, estudar em Harvard, algum curso, eu posso estar aqui no Brasil, estudar na Austrália, pegar ali uma aula de museu de história da arte na França, tem até uma seguidora minha que ela trabalha muito com a história da Camille Claudel, né, aquela artista plástica maravilhosa, então a gente pode enriquecer de várias formas, tá? Inclusive aqui no nosso instituto a gente atende enriquecimento curricular de quase todo o Brasil, exceto Roraima. Roraima, nos procurem, não tem paciente nem aluno de Roraima, só falta Roraima. E mais 27 países que a gente enriquece aqui à distância, pensando na idade, no tipo, também presencial aqui em São Paulo, tá? Se vocês tiverem dúvida, procura a gente. Então, sempre lembrando que a aceleração ela vai colocar o aluno ali no ritmo dele, a aprendizagem garantida, no ritmo dele, na forma como ele aprende. E só Olimpíadas não resolve, projetos de pesquisa não resolve, é um atendimento global, né? Holístico no sentido de integral e não no sentido de picaretagem. Bom, então pensem nisso e a aceleração vai oferecer um aprendizado mais desafiador. Isso é bastante importante. Mas, de novo, só acelera quem tem perfil. Não tem perfil agora? O que a gente precisa cuidar disso? A psicologia clínica, a orientação de pais, não precisa fazer, tá bom? Então, dúvidas sobre aceleração, deixa aqui embaixo, aqui nas nossas perguntinhas, se tiverem, ou chama no DM e compartilha esse vídeo com quem precisa.